Amanheceu aqui em Santana, El Salvador. Um dia de muita ansiedade, muita expectativa, porque hoje é dia de... Fronteira de El Salvador com a Guatemala. Aqui tudo indica para ser tranquilo, né? Esperamos, estamos saindo não muito cedo. Já são 10 horas da manhã. Vamos resolver algumas coisinhas antes de partir. E hoje a grande dúvida é se eu tô com o passaporte brasileiro, todos esses países. E agora, como eu não tenho visto no passaporte brasileiro para os Estados Unidos e para o México, eu vou tentar já entrar na Guatemala com o italiano. Vamos ver se vai ser tudo tranquilo, se não vai ter nenhum problema. Mas a questão do meu passaporte italiano é porque eu tenho que entrar no México com o passaporte italiano. Eu já ouvi alguns relatos que se você não tiver carimbado o país anterior, eles podem dificultar, cobrar uma propina, encher um pouco o saco. E eu quero chegar em Belize já com o italiano e assim sucessivamente. Com o italiano exatamente agora. Por esse motivo. Agora vamos fazer a fronteira e nos despedindo aqui de Santa Ana, El Salvador. Obrigado, El Salvador. Obrigada, foi muito bom estar aqui. Graças, amigo. Hasta luego. Tchau. Deixamos El Salvador com o coração cheio de gratidão. Foram dias intensos, cheios de encontro, paisagens e aprendizados que vão ficar para sempre na nossa memória. E agora, com os tanques cheios e a alma também, vamos seguir rumo à cidade da Guatemala. A estrada entre Santa Ana e a fronteira nos recebeu com aquele clima gostoso de despedida, uma mistura de nostalgia e expectativa. O processo de saída de El Salvador foi surpreendentemente simples, como um self-checkout de hotel, sem filas, sem burocracia, sem dor de cabeça e principalmente sem sair da moto. Um alívio raro em fronteiras aqui da América Central. E do lado guatemalteco, a recepção também foi tranquila, porém não como esperávamos. Infelizmente, o Eduardo teve um contratempo com seu passaporte italiano. Um detalhe que mudaria completamente o rumo da nossa jornada. A tensão tomou conta daquele momento e uma certa angústia se instalou. Não sabíamos ainda o impacto que isso teria no restante do caminho. Mas isso é uma história para um próximo episódio. Conseguimos entrar na Guatemala. Deu 74 dias para moto, como deu para mim no passaporte. E 80 para mim. Daí se deu bem, só porque é mais bonita. Não consegui entrar com o passaporte italiano, porque eu entrei lá na Nicarágua, no bloco, no C4, com o passaporte brasileiro. Então eu tenho que sair do bloco com o passaporte brasileiro. Então não dá oportunidade de cambiar, de trocar o passaporte aqui dentro do C4. Então Nicarágua, Honduras, El Salvador e Guatemala, todos esses países de cor azulzinha e branca, eu tenho que andar com o passaporte brasileiro. Me deu um documento aqui, paguei $22 para entrar com a moto e tive que trocar, não paguei, não aceito em dólar, tive que trocar pela moeda da Guatemala, fiz o câmbio ali na frente, paguei no banco. Agora acho que é só seguir e desfrutar a Guatemala. Agora sim! Agora em Guatemala! Nosso 14º? Se eu não perdi a conta, esse foi o 14º país dessa viagem. Linda! Cidade de Guatemala! Agora aqui de um posto
Paramos pra tomar uma aguinha, pra dar uma refrescada, porque tá... Agora tá 33, mas tava 37 graus, tá bem puxado. Todos os países aqui são bem calor. Falta mais ou menos 1 hora pra chegarmos na cidade da Guatemala. E lá nós pretendemos trocar o nosso pneu. A princípio ele roda, mas quanto? Acho que tá no limite já. Tá começando a entrar na fase do careca. Ele tá começando a ficar careca, exatamente, ainda não está. Vamos direto para uma loja de pneus que achamos um número na internet. Ver se eles têm um pneu. Se tiver, já vamos fazer a troca. Primeiras impressões aqui da Guatemala. As pessoas são muito queridas. Na fronteira fomos muito bem atendidos. É assim que se carrega pneu aqui na Guatemala. Piloto de Brasília, chegou a hora do marco da viagem trocar pela primeira vez o pneu traseiro. Era um Mitas 07, durou 17.700 quilômetros. Tá ele aí, ó. Eu acho que ele rodava mais uns 1.500 quilômetros, mas não vamos arriscar. E aí a gente conseguiu aqui na cidade da Guatemala um Michelin, um Anaki Adventure, um pneu que eu gosto, dura bem. E vamos cambiar ele aqui, conseguimos pelo preço semelhante do Brasil, em torno da montagem e o pneu $160. Fechado? Tava no limite já? Por el tipo de moto, sí, no es recomendable. Cadê o limite? Esse aqui é o limite. Já tá Chegamos lisinho. no limite. Depois de 17.700 quilômetros, daí já tinha alguns rasguinhos nele aqui. Ai. Ontem trocamos o pneu da moto, não deu para filmar a nossa chegada na Guatemala, na cidade da Guatemala. Agora estamos indo para o centro. A cidade tem um trânsito bem movimentado, mas não um trânsito caótico. Vocês se entendem aqui. E agora tem que ir. A ideia hoje é conhecer o centro histórico aqui da cidade de Guatemala. A gente, conversando aqui, eu e Thaís, a gente achou que lembra muito uma cidade que a gente gosta muito, né, Mozão? Bogotá. Tirando as montanhas que não tem aqui. Incrivelmente, tá um clima muito bom. Tá 24 graus. Agora tá começando a sair um sol. A gente pegou um calorão chegando aqui na Guatemala e agora tá um clima agradável para sair de moto. Até de jaqueta eu saí. Incrível. Não imaginava isso. Já na cidade da Guatemala, fomos dar uma voltinha ali pelas ruas do centro, cruzando a movimentada Praça Central, entre o imponente Palácio Nacional e a belíssima Catedral Metropolitana. E como não podia faltar uma pausa estratégica, paramos no icônico bar El Portal, que é famoso por ter sido frequentado por Che Guevara. Ali, entre sabores típicos e um ambiente cheio de história, brindamos à estrada e ao inesperado que ela sempre nos reserva. Graças. Pergunta, você pode pagar taxa? Sem querer, achamos o bar do
Che Guevara, o bar mais antigo aqui da cidade da Guatemala. E vamos tomar numa CNBSA. Aqui o banco você só paga cerveja e a tapa é de graça. Igual na Europa. Gente, é Guatemala. Cerveja boa. Saborosa. Ele faz a mistura na hora ali. Ele bota uma cerveja clara e uma escura. Essa aqui é mista. É mista. Urica. O esquema aqui é você pedir um chopinho. Esse aqui custou 35 quetzales, que dá mais ou menos uns 25 reais. E aí ele vem trazendo a tapa, a comida. Você vai pedindo e ele vem trazendo. Você não paga a comida. Tá 25, o chopp é bom. Eu que eu fui o primeiro lugar na Guatemala a vender cerveja de barril, né, de chopp. O bar tem 93 anos. E era o bar favorito do Dom Che Guevara. Aí, ó, argentino, motociclista aí, ó. Depois de todo esse chopp, Tudo não, 2 tacinhas de chopp. Num lugar bem tradicional, valeu muito a pena tomar esse chopinho. Agora vamos botar uma glicose pra dentro aqui, ó. De churros. No coração da cidade da Guatemala, a Praça Central abriga 2 ícones que testemunharam séculos de transformações: o Palácio Nacional da Cultura e, principalmente, a imponente Catedral Metropolitana. Ela foi construída no final do século XVIII, após um terremoto devastar a antiga capital. A catedral resistiu ao tempo, a guerras civis e a tremores, mantendo-se como símbolo da fé e da resiliência do povo guatemalteco. Os seus muros não guardam só relíquias religiosas, mas também as marcas de um país que lutou e ainda luta por justiça e memória. Estar ali, diante dela, é sentir o peso silencioso da história que moldou essa nação. E aqui na Praça da Constituição, em frente ao Palácio da Cultura, tem uma homenagem a umas meninas, umas crianças adolescentes, que elas moravam, as famílias levavam elas como se fosse para uma casa de acolhimento, alguma coisa assim. E elas são crianças que faziam coisas erradas, ficavam incomodando muito em casa, aprontavam e tal. Só que lá dentro não se sabe exatamente o que acontecia, né? Porque elas ficavam lá trancadas, presas por muito tempo. E elas tiveram uma ideia de colocar fogo no colchão, nos colchões, como forma de protesto para conseguir fugir de lá. A questão é que ninguém abriu a porta para elas fugirem, ninguém conseguiu tirar elas de lá. E foram 43 meninas adolescentes que acabaram morrendo nesse episódio. E fica aqui todos os dias, sempre, essa homenagem para elas. Uma curiosidade sobre a Guatemala, para você que gosta de baixinha, a Guatemala é o melhor lugar do mundo, então, porque é a região, é o país no mundo onde as mulheres são as mais baixas, aqui na Guatemala. Nos despedindo hoje aqui da cidade da Guatemala. Estamos indo agora em direção à Antigua, que dizem que é uma das cidades mais bonitas aqui, né? Porque é a cidade mais bonita da Guatemala. Exatamente. Mais antiga também. Adorei aqui a cidade da Guatemala. O clima é muito gostoso, é muito agradável. À noite deve fazer uns 18 graus, mais ou menos. Sim, é uma área alta, né? Parece que é uma cordilheira, uma área de serra. Temperatura perfeita, ótimo pra gente descansar. A gente estava cansado do calor que a gente vinha pegando em Honduras e em El Salvador. Aqui deu para organizar algumas coisas e diminuir o ritmo da viagem. E conhecer o centro histórico também do centro da Guatemala. E conhecer também o bar do Che Guevara, onde nós fomos, que foi ótimo, muito gostoso o ambiente, valeu muito a pena. Cerveja boa, chopp bom na verdade, era chopp, né? E
Agora se preparar, descansar, porque a ideia é subir um vulcão, né? Talvez a gente não sabe se vai conseguir, Depende de vaga, depende do clima, Exatamente. depende de muitas coisas. Mas vamos continuar explorando e aproveitando a Guatemala. Guatemala. Segue aí, obrigado por me seguir. Quem não sabe, eu sou o Eduardo. Eu sou a Thaís, muito prazer. Nessa nossa saga até o Alasca, a gente se despede da cidade da Guatemala e segue rumo à Antígua. Aquela cidadezinha charmosa, com ruas de pedra, casinhas coloridas e um clima que parece ter parado no tempo. Viemos para cá com um objetivo bem claro: nos preparar para encarar o vulcão Acatenango, uma das aventuras mais intensas dessa jornada até agora. E olha, não vai ser moleza. E se você está aqui com a gente até agora, já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar aquele like e compartilhar com quem curte a estrada, perrengue e paisagens de tirar o fôlego. Bora seguir com a gente juntos? Chegamos agora aqui em Antígua. Paramos já, nossa pousadinha tá aqui no fundo. E primeiras impressões maravilhosa. Que cidade charmosa, né? Bem bonita. A gente conheceu nada dela, só andou, mas tudo muito bonito, tudo muito histórico, tudo com peso de história. Um vulcão ao lado. A viagem foi rápida, deu 35 quilômetros da cidade da Guatemala até aqui. Muito tranquila a viagem. E o clima tá bom, não tá tão... Tá mais calor do que a cidade da Guatemala, mas tá gostoso. Tá agradável. Tá agradável. Agora vamos sair para almoçar, conhecer um pouco mais da cidade, o check-in é só as 2. E vamos aproveitar esse tempo para poder conhecer um pouco mais da cidade. Bem bonita a vegetação, as flores. Nós estamos adorando a cidade e nem chegamos no centro histórico. A expectativa ficou lá em cima. Já está muito alta. As ruas são todas assim de um paralelepípedo mais antigo, de pedra. É pedra, né? Pedra. Um clima muito agradável. E como é um domingo, muita gente passeando, você vê bastante gente curtindo a cidade, o clima. Muito turista também. Muito turista, exatamente. Muito legal, vamos conhecer Antígua agora. Chegar em Antígua foi como entrar num mundo à parte. Logo nos primeiros minutos pela cidade, já sentimos que havia algo especial ali. As ruas de paralelepípedo, as construções coloniais preservadas, as montanhas ao redor, tudo parecia cuidadosamente colocado para criar uma atmosfera única. Antígua não é só uma cidade bonita, é uma cidade viva, pulsante, que te envolve com história, cultura e uma energia difícil de explicar. A cada esquina, um detalhe, uma cor, uma história contada pelas paredes, pelas pessoas. E foi fácil, muito fácil, se apaixonar por ela. A cidade foi fundada no século XVI e foi por mais de 200 anos a capital da Guatemala. Porém, depois de terremotos devastadores no final do século XVIII, o governo decidiu transferir a capital para onde é hoje a cidade da Guatemala. Mas mesmo assim, Antígua seguiu firme e bela. Um dos maiores símbolos da resistência é o Arco de Santa Catalina, que atravessa uma das ruas mais famosas da cidade. Construído no século XVII, ele fazia parte de um convento e servia para que as feiras pudessem atravessar de um prédio ao outro sem serem vistas. Hoje, o arco é uma das imagens mais icônicas da Guatemala, e vê-lo ali, perto, é como tocar na alma dessa cidade. Quando o sol começou a se despedir atrás das montanhas, subimos o drone e de cima conseguimos ver uma Antígua ainda mais impressionante. As luzes da cidade começaram a se acender aos poucos, pintando o cenário com tons dourados, laranjas e lilás. O Arco de Santa Catalina, iluminado, parecia nos convidar a ficar só mais um pouquinho. E a gente ficou, porque em certos lugares a pressa simplesmente não faz sentido. Antígua nos recebeu de braços abertos e a única resposta possível foi retribuir com o mesmo carinho, com o mesmo respeito e com muita gratidão. Vaya folclórico, oye, disculpa la tardanza. 6:30 da manhã, aqui em Antígua. Estamos animados pro dia de hoje. Por quê? É dia de vulcão, vamos subir o Acatenango. Estamos correndo para não perder a hora. Ali estamos a
Já vamos fazer 2 km de caminhada até chegar à porta da agência que irá nos levar até a base do vulcão. Já amanhece no treino, já. Sei. Partiu Acatenango. Então, agora a gente já está aqui no carro, indo pro Acatenango, mais ou menos 1 horinha daqui. Agora é só seguir, vamos lá. Tomando um café aqui para dar uma esquentada. Vai começar. Chegamos no na nossa base. Base do vulcão Acatenango. Mochilinha. Nosso santo ali na frente, o Nosso santo. guia. Alguém aqui mesmo da comunidade. Ele falou que subiu, o recorde dele foi em 2 horas. Falamos que vamos bater o recorde hoje, vamos fazer em 1 hora. Estamos a 2.200 metros de altura aquí, sí, 2.200 metros de altura a nivel del mar. Base camp, 3.745 metros de altura. Base camp. 500 metros. 3.745 metros, base camp. Sí. Cada 30 minutos una pausa. Sí. Cada 30 minutos, si ustedes necesitan un portador por la mochila, hay alguien que lo lleve. Sí. El costo de 300 quetzales el... Todos sabemos que en la vida Primeira paradinha, bananinha. Primeira refeição do dia. Que horas são? 10 e... Vamos ver. Não são nem 10 horas. Subimos já 1 km, mais ou menos. Muito íngreme. Bastante terra, né? Muita terra, muita areia. Muito fofo, né? Difícil dar tração na bota. É verdade. Paradinha para 5 minutos aqui. Depois pra continuar gente continuar a subida. subindo. A mochila deve estar o quê? Uns 10 quilos? Acho que sim. Você, a mochila tava correndo. Uma pequena pausa, a gente está parando a mais ou menos a cada 30 minutos. A gente está pegando pesado, porque a mala dela está bem mais pesada. Ela quer dar uma malhada, então vamos deixar ela malhar. O Santos está aqui, passa bem. Tem uma galera descendo. Todo mundo cansado aí da descida. E a gente subiu mais ou menos quantos quilômetros a secar? 12 quilômetros? 2 quilômetros, faltam 6, mais ou menos. si algo nos desafía y nos quiere desintegrar. Conseguimos chegar à entrada do parque. Primeira etapa concluída. O Mozão morreu, mas passa bem. E os gringos estão todos aqui, reunidos. E vamos lá. Não podemos parar. Estamos a 3.000 metros já de altitude. Já fizemos 3 quilômetros. A trilha melhorou em relação ao início, que estava muito inclinada, muito íngreme. Mas está com peso muito pesado. Ela está pesando aqui, por exemplo, a mochila deve estar com uns 9 dela e a minha 3. Ela quis carregar mais peso. Ela trouxe o creme para hidratar a pele à noite, então chinelo, camisola. Eu trouxe chinelo porque eu não sabia da minha avó. Ela trouxe até um álbum de fotos da família, se ela sentir saudade. Preparada, o nome disso é preparada. Ela trouxe almoço para uma semana. Também senti fome. Tudo que eu trouxe tem uma explicação. Sim, agora entendeu? carrega. Nada foi à toa. Exatamente, acumula e carrega o peso. Olha, caraca, eu sou muito forte. Muito. Vamos lá, vamos seguir agora. O Santos já está esperando aqui. Se nos vienen a presentar, todo depende al individuo y cómo su carga la vaya a llevar. Váyame ya tú lo ves. Estamos a 3.351 e o total do nosso acampamento é 3.500. 3.772. Mais uma pausa. Já estamos a 3.600, mais ou menos, de altitude. Tá difícil. A perna tá pesando muito. A pior parte não é nem a falta de ar, que eu não tô tendo, tô tranquila.
Mas a perna tá puxada. E o ombro também Da mochila, né? tá incomodando. Muito peso, né? A gente tá carregando muito peso. Só de água é 8 litros. Agora a gente tá dando aqui uma descansada para fazer o ataque ao cume. Acho que faltam mais 1 hora. Já estamos há 3 horas caminhando. E a parte que a gente está passando é realmente uma parte muito íngreme, muito complicada. São 12 curvas em S aqui, bem estreito e bem inclinada. Mas a gente não tem como desistir. Não vamos desistir. Não podemos, as nuvens já ficaram lá embaixo. Está esfriando. Tá esfriando. No sol é quente, mas na sombra é muito frio. Vamos seguir. Ha sido muy fuerte, Sí. porque viene con mucho peso y viene muy fuerte. Llegamos toda la parte más difícil, ahora un poco más bueno. Sí, muy buena. Ela foi muito forte. Veio pesada a mala dela. Guerreira. Quis malhar. Tá aí. Malhação do dia. Malhação da semana, do mês. Estamos subindo a 3 horas e 40 minutos. Santos falou que mais 30 minutos. 1 quilômetrozinho agora. Só plano, a parte mais tranquila da trilha. Só passeio. Só passeio e vamos chegar para almoçar. As nuvens já ficaram pelo menos a 2 horas para baixo. Estamos muito alto. Acabou a parte braba. Agora a gente vai seguir para lá. Uma trilhazinha meio plana, né? É. E lá em cima é o aqui o Acatenango, né? É o topo. O topo. E amanhã vamos alcançar o cumbre. Já ficou emocionado. Nós chegamos à nossa casa. Uma sacada por uma noite. Tem que ter mais uma subidinha, né? A 4.000 metros de altitude praticamente. E lá no fundo, o vulcão Del Fogo, que tá tímido, tá se escondendo pra gente, tá dormindo. Não tá soltando lava nenhuma no momento. Estamos aqui esperando o nosso amigo El Fuego. Acordar, tá com uma na preguiça. Vamos uma fumacinha ali, deu uma animada. A gente tá sentindo um pouquinho o efeito altitude agora, depois que parou, o corpo esfriou. Olha onde nós estamos, as nuvens. Que perfeição. We got no plans, who needs them all? The urban road feels like home. We got no plans on where we go. The urban road. Meu pai já pediu pra esquentar pra gente lá a máquina ali, o caldeirão da bruxa.
E às 10 e 14 da noite ele vai O começar. Santos falou que não tava assim ontem, que tá com mais fumaça agora. Tá com mais atividade. Com mais atividade. Sentiu a presença, né? Sentiu. Peso. E aqui só tem a gente, vou mostrar onde a gente tá. Nossa cama maravilhosa, com saco de dormir, cobertinha. Aqui é novo, é do Santos. Vou colocar aqui embaixo o arroba da agência dele. E foi bem mais econômica do Foi que vir mais com os gringos lá. econômico. Chegamos primeiro até do que os gringos, porque o grupo só tinha nós dois, Sim, a gente só veio no tínhamos nosso nós ritmo. dois. O Gui é muito gente boa. Ali ficou a cozinha Ele tá dele ali. organizando tudo. O almoço foi ótimo, quentinho. Almoço feito pela mulher dele com frango, legumes e arroz, muito bom. Nós deixamos para almoçar aqui em cima porque eu me sinto mal, Eduardo também, né, amor? Não, vamos almoçar depois do trabalho, né? Eu me sinto mal quando eu como e faço um esforço muito forte. Começa a embrulhar o estômago e tal. Então, no caminho a gente comeu só banana e chocolate e deixou para almoçar aqui em cima. Mas muito bom. Agora aqui a previsão hoje é de -5 ou -10 graus. Muito frio. Ele emprestou aqui um casaco. 2 casaquinhos. A cargueira que eu vim usando também. E se nós quiséssemos, se a gente não tivesse, tinha gorro e luva também. A gente trouxe luva. Eu trouxe luva. Tudo. Porque amanhã vamos sair... 4 horas da manhã a gente sai daqui do acampamento, só que só com a roupa, né? Não leva nada. E vai até o topo do Acatanango. Se você tiver com muita disposição, chegou aqui depois de 4, 5 horas de caminhada e 8 quilômetros a quase 4 mil metros de altitude, tá com essa disposição, você tem a opção de pagar mais 250 quetzales, que é o dinheiro aqui da Guatemala, em torno de R$200, R$190, e você vai caminhando até o Vulcão del Fogo, o mais próximo possível. São umas 4 horas de caminhada para ir e 4 horas de caminhada para voltar. Quer dizer, as pessoas têm que sair agora, que está um horário bom, entre 2 e 3 da tarde, e vão voltar à noite. Com certeza precisam de lanterna. Tá bom, né? Ele já foi lá, então. Não tá nem explodindo. Então. E amanhã de manhã a gente vai subir, vai ver o nascer do sol. Vai subir de novo, então... Tá visto, né, daqui, tá bonito. Eu acho que daqui ele é até mais bonito que a gente vê ele completo. E ele tá lindão. Do que você chega lá, ver muito de perto, às vezes, sabe? Você pode acabar... Ele tá explodindo muito agora. Você pode acabar até se decepcionando quando chega muito perto, né? Então, vamos manter o respeito, né? A natureza, a distância. Observar de longe. Vamos observar. De longe ou de perto, o importante é observar. O sol baixou e o frio veio. Agradecendo mais um dia, agradecendo a Deus, esse espetáculo lindo. Que privilégio, mais um privilégio dessa nossa viagem. Muito lindo. Estamos aqui na maior ansiedade, vendo o pôr do sol lindo e esperando o vulcão abrir para ver se a gente consegue ver alguma lava pulando, saltando. Tem horas que melhora, tem horas que piora. Agora só tá piorando. O que tá valendo aqui é esse pôr do sol espetacular, hein? Esfriou. Como esfriou. A temperatura tá caindo muito rápido. Deve estar, acho que, abaixo de 10 já. E com a sensação térmica com vento, já tá machucando. Pegou? A noite vai ser longa aqui. Ainda bem que o casaquinho que nós pegamos, ele é bem quente. Eu tinha, mas acho que eu preferi ficar só com ele. Amanhã acordar
4 horas da manhã, no auge do frio. Vai estar tipo -5, com certeza. Pra ver o nascer do sol lá em cima. É 1h30 de subida. Se não fossem as nuvens, a gente estaria vendo o lago Altiplano e possivelmente o Pacífico. Bem difícil, mas se o tempo estivesse muito bonito, conseguiríamos ver o Pacífico. Mas não perdeu sua beleza. Como é lindo. É um outro efeito. E daqui a pouco, nas 4 da manhã, isso aqui vai estar aberto e a gente vai conseguir ver tudo. Isso aí. Que você vai Não é ver? necessário, não vai ser não? ¿A la amiga? Não necessita, Vem não. pra cá. Apruébalo, pues. Si te gusta, Sim, me vou provar. Sim, Esta é uma tequila guatemalteca? guatemalteca. Sí. Esa es menos alcohol. Menos álcool. ¿Aprobar? Vamos provar agora uma tequila de Guatemala. Oferecimento. Rony, tu. Sí, exactamente. Rony, Sí, tu. sí. Muito amável. Para escalientar um pouco. Para calentar un poco el estómago. Saúde. É, parece um suco de tutti frutti. Sí. Não, é doce e não é muito alcoólica. Con mucho alcohol. Não é álcool, não sinto álcool. Sim, uma golada. Sí. É como um jugo. Sí, como jugo. Sí. Como um jugo. Sim, muito leve. Quer provar? Vamos provar. Essa aqui é bem típica daqui. A gente tomou um refrigerante também dessa marca, né? É Jamaica? Sí, es de Jamaica. É de Jamaica, né? Es de Jamaica, sí. Buena. Sí, ese no es mucho alcohol. É uma Jamaica. A Jamaica é uma flor. É uma flor? Sí, es una flor, sí. Aí 17% de álcool. Vai? Vai? Passou o frio. Que frio. Saúde aos aventureiros. Esperando agora, vamos aqui nos esquentar. A gente tá esperando o vulcão dar uma acordadinha. Diz que no frio, né, ele acorda mais. Dá pra ver bem de longe, assim, um foguinho, né? Sim. Vimos, né? Bem pouquinho conseguimos ver. E ele está adormecido há 15 dias. Teve há 15 dias atrás a maior erupção dos últimos tempos aqui. Foi um negócio absurdo. Quem tava hospedado à noite aqui, todo mundo desceu com capacete, porque realmente foi bem perigoso. Foi evacuação total. Foi evacuação total, desceram correndão. E agora ele tá com uma preguiça aí de acordar. Ah, ele tava vindo, ele tá acordado, tendo erupção desde 1989. 89 ou 88? 88, né? É 88. 88. Todos os dias ele tem erupção. Ele estava tendo erupção. Aí agora faz... Agora tem 15 dias que não tem mais erupção. Agora tem 15 dias. Justo quando nós viemos, ele resolveu dormir. Tá cansado. E antes de 1988, ele tava centenas de anos também sem ter erupção. Aí agora ele ficou mais de 30 anos, né? 30 e poucos anos tendo erupção e agora ele, faz 15 dias ele cansou. Chegou o nosso jantar. Massinha com pupusa crocante. Bueno? A massa sim. Tudo bom. Bom dia! Na fria, -5, -7. Foi esfriando rápido à noite. A nossa caminha tá ali. Foi boa, ficou quente até.
Vamos agora começar a subir a trilha. São 4h15, a gente tá... Estamos indo. Tamo indo. Partiu ver o nascer do sol lá em Simão. Estamos quase. Estamos quase, estamos em cima já do topo. Quase no topo. Aqui não dá pra ver, mas é a cratera dele. E o sol tá vindo com tudo. Já tem mais gente subindo do outro. Vamos. E o dia tá perfeito. Muito vento. Muito vento. Cratera do vulcão aqui. Só querendo nascer ali. Vamos lá, mozão. O vento tá quentinho pelo menos. Ali é o fundo, o vulcão d'água. E é o outro, vulcão del fuego. E lá embaixo antigo, ó. Estamos chegando. Vamos sair dessa área de vento e ir para uma área mais protegida. Brigada do Vento. Esse é o visual aqui de cima, do vulcão d'água. Antigo. Vulcão do Fuego. E do outro lado, a cidade da Guatemala. Quatro 4.000 metros de altitude, depois de 1 hora de caminhada do acampamento, chegamos ao topo do vulcão Catenano. O frio. Tá muito frio, muito vento. E uma galera. A gente vai ficar aqui até o sol nascer, depois a gente desce, toma um cafezinho. Mas o meu estômago tá bem embrulhado. Hã? O meu estômago tá bem Tá. embrulhado. Pela altitude, né? A gente tá a 4.000 metros. Esforço e altitude, tudo junto. A gente tá mais alto que o vulcão d'água e mais alto que o vulcão del Fuego. Não deu pra ver, não teve erupção à noite. Teve algumas faíscas. Não conseguiu pegar em foto. Agora vamos iniciar o procedimento de descida. São mais 4 km até lá embaixo. O vulcão tá ali, não ativou. A gente conseguiu fazer umas fotos à noite, dá pra ver um pouquinho um vermelhão lá do magma, da lava, mas não fez nenhum tipo de explosão. Abriu o tempo,
A gente já consegue ver ali embaixo, a gente não conseguia ver ontem. Muita nuvem. E esse aqui, cadê? Aqui, é o vulcão Altitlán. É onde tem o lago Altitlán. A gente pretende conhecer também, sair aqui de Antígua e ir para lá amanhã. Valeu muito a pena a vinda. É muito difícil, é uma trilha bem hardcore mesmo. Assim, quem não tem preparo vai sofrer, mas dá para chegar. E bem inóspito aqui em cima. Parece que a natureza não faz questão da gente aqui e fica tentando expulsá-lo. Isso se sente na pele. Muito frio, a noite vai mudando muito rápido, o frio vai entrando. E chegamos a pegar, acho que quase menos 10. A noite estava muito frio, Agora o pessoal está se arrumando aqui e vamos seguir. Com esse visual, com esse frio, estamos nos despedindo aqui do nosso acampamento da Catenango. Foi uma ótima experiência. A noite fez muito frio, mas deu conta. Amanhecer lá em cima é maravilhoso. Eu acho que só ficou faltando realmente o soltar fogo. Mas mesmo assim valeu a pena, valeu a pena toda a caminhada. Agora, barrar. Eu não sou muito boa descendo, confesso. Eu tenho medo na descida, mas vai dar tudo certo. Depois de 1h40 de descida, sem uma perna, nós chegamos. Qual foi o saldo de tombo? Não tomei nenhum, quase caí 6 vezes. O meu saldo são 3 tombos. Tá bom, pra uma descida de 8 Ótimo. quilômetros? Eu acho que você já pode até montar uma pousada aqui na Guatemala, tanto terreno que você tem. Vocês são muito rápidos, estão na frente dos grupos. É. Ó, não chegou ninguém aqui, ó. Tem mais umas 1000 pessoas lá, ó. Só esses dois aqui chegaram na nossa frente. O nosso guia muito querido Maltratou. me ensinou a descer de um jeito mais fácil. Não, o segredo da descida é não parar, dar passinho pequeno e tentar não frear. Daí fica tranquilo. Agradecer ao Santos. Graças, amigo. Gracias. Santinho salvou a gente aí na trilha. Maltratou a gente na descida, né, Santos? Veio muito rápido, muito veloce. E tô morto, minha perna tá morta. Foi legal, foi muito legal. Faria novamente? Eu não. Uma vez na vida, tá vista. Tá visto. A descida maltrata tanto quanto na subida. Meu joelho. E aí, mozão, o que você achou? Eu desci melhor do que eu achava que eu ia descer. Pra mim foi mais fácil a descida do que a descida. Comigo, de agência é Ronnie Tour. Vamos aí, quem quiser vir agora aí, ó, pra Guatemala e for fazer o vulcão, o Catenango, o Ronnie Tour, vamos colocar na descrição. Fala aí, apresenta aí, o Santinho, fala aí. Te diz aí, dá um saludo para Brasil. Un saludo para Brasil y la pareja que fue muy fuerte conmigo. Quem vir, por favor, faça com a Ronnie Tour, com o Santos, com os filhos dele, que vai ser família. Maravilhoso. Se você viu esse vídeo até agora, senta o dedo no like aí, pelo amor de Deus, que hoje a gente merece. Eu nunca pedi like não, mas hoje a gente está pedindo. Hoje. Aproveita aí, já que tá aí, se inscreve. Espero que vocês tenham gostado. Vamos curtir agora as imagens que a gente vai botar lá de cima para vocês. Valeu muito a pena. Um abraço. Até o próximo destino.